fazer uma pergunta que eu acho que eu já queria tocar nesse ponto. Pauta identitária ajuda ou prejudica a luta política? Com todo respeito à pergunta, meu camarada, a pergunta tá errada. Ó, legal. A pergunta tá errada. Veja. Historicamente, no Brasil e no mundo, o termo popularizado desde o ponto de vista científico e político para se tratar de questão racial, de questão feminista, de questão nacional, é opressão. A ideia básica é o seguinte: a classe trabalhadora, enquanto classe trabalhadora, é toda explorada economicamente, porque não tem os meios de produção, não tem essa força de trabalho para vender. Só que dentro da classe trabalhadora há particularidades e alguns grupos sofrem de uma exploração específica e de uma dominação político-ideológica cultural específica. No caso do Brasil, população negra. No caso da Espanha, que tu citou, minorias nacionais, povo basco, mulheres. Em alguns países, a Espanha também tem essa questão histórica, ciganos e por aí vai. Ou seja, dentro do conjunto da classe trabalhadora, há grupos, seja pelo marcador religioso, pelo marcador racial, pelo marcador do gênero, pelo marcador de nacionalidade, pelo marcador linguístico, que a partir dessas características são submetidos, dentro dessa exploração geral, a condições particulares de dominação política e de exploração. Essa condição particular, dentro de um geral, a gente chama de opressão. Essa é a linguagem clássica. Então, todo o debate, por exemplo, de Clóvis Moura, que debatia a questão do negro no Brasil, de Eliette Safiotti, que debatia a questão da mulher do Brasil, de Lélia Gonzalez, de Abdias do Nascimento, de Nelson Werneck Sodré, de Joia Rufino dos Santos, era o debate sobre opressão. Perfeito. Na Alemanha, no âmbito da terceira geração da escola de Frankfurt, muito centrado na obra do Axel Honneth, surgiu um debate sobre teoria do reconhecimento, dando a dimensão de que os movimentos do século XX eram muito ligados a uma dimensão chamada de materialista, né? Ao debate sobre questões de trabalho, emprego, salário, direitos e tal. E a partir da virada do século XX para o século XXI, você tem um debate muito mais ligado às dimensões de reconhecimento, de direitos civis, de identidade, de cidadania. Aí vem uma série de teóricos e teóricas, como Nancy Fraser, Axel Honneth, que vem de um debate fazendo a divisão entre lutas materialistas e lutas por reconhecimento. Lutas centradas na dimensão da identidade de cada grupo específico, que tem sua identidade negativada, seus direitos civis negados, e no âmbito do mercado privado, da mídia, do mercado de trabalho e tal, tem menos oportunidade de ascender socialmente. Esse debate sobre lutas por reconhecimento, lutas de identidade, nos últimos 10 anos, a partir dos Estados Unidos, atenção, então você que diz, o identitarismo é importado dos Estados Unidos. Veja, você tá certo estando errado, porque o termo identitário veio dos Estados Unidos. Aí no cultura woke, né? Que foi criado pelo Partido Democrata. Pronto. Nos últimos 10 anos veio esse debate para o Brasil, todo mundo começou a usar e se chamou de luta identitária, por exemplo, a questão racial. Mas isso é totalmente fora do que é a tradição do debate brasileiro nacional sobre a questão racial ou sobre a questão da mulher, por exemplo. Então, eu não uso o termo pauta identitária. Não é uma pauta de identidade. Porque, por exemplo, no mercado de trabalho brasileiro, a maioria dos 64 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no mercado informal são pessoas negras. Não dá para pensar no mercado de trabalho brasileiro desconsiderando a dimensão de raça. Se você pega, por exemplo, o Brasil é campeão mundial em acidente de trabalho. Por exemplo, a Constituição Civil é um absurdo quanto a acidente de trabalho. Quando você vai olhar a composição étnico-racial desses trabalhadores que estão se acidentando, são a maioria pessoas negras. Então, assim, não é só identidade, não é só uma dimensão estético-cultural. A questão racial, por exemplo, ela é formativa de um país como o Brasil, que vem de mais de 300 anos de escravidão e colonialismo. Agora, qual é a questão? Há uma perspectiva liberal dos movimentos de luta contra as opressões. Então, há um feminismo empresarial que acha que a mulher vai se emancipar tendo mais mulheres CEOs, tendo mais mulheres no Congresso, que só liga para a dimensão de empoderamento, de comportamento, o lugar da mulher onde ela quiser. Claro que é, mas assim,
esse debate de um feminismo empresarial, um feminismo à la encontro, que era da Fátima Bernardes, agora da Patrícia Poeta, aquele debate ali feminista, ele não toca na realidade concreta do dia a dia da mulher trabalhadora. Que Inclusive, o argumento de alguns setores da esquerda para poder defender esse ponto é que, de fato, quando essas mulheres ou essas pessoas pretas ascendem a espaços de poder, elas reproduzem o que constitui essa opressão, entendeu? Sim. Porque você não tem um projeto de ruptura. Então, por exemplo, veja, não muda absolutamente nada da minha vida ter uma apresentadora negra no Jornal Nacional. Muito bom pra ela, que vai ter um emprego ótimo com salário ótimo. Mas vai ser uma mulher negra representando um programa político, que é o programa político da Globo, neoliberal, de ataque à classe trabalhadora. Não muda em nada na minha vida ter um juiz negro no STF. O STF vai continuar sendo um espaço que é vanguarda de desconstrução dos direitos trabalhistas no Brasil. Agora vai ter um comunista. Então, assim, veja, qual é o debate? Aqui, como tudo, isso é no movimento sindical, isso é no movimento de luta por moradia, como tudo, não há novidade aqui. Há perspectivas liberais, capitalistas, de que acham que é possível reduzir o racismo, o machismo, a LGBTfobia dentro de uma lógica capitalista. E há aqui perspectivas crítico-revolucionárias que acham que, por exemplo, como diria Malcolm X, não há capitalismo sem racismo. O enfrentamento ao racismo no Brasil passa necessariamente por um projeto revolucionário de transformação de cabo a rabo das estruturas de poder e de produção e distribuição da riqueza. E aí, o que é que se chama de identitarismo? E aí vem o X da questão. No Brasil, há uma demanda legítima, ainda que caminhe em alguns aspectos por um caminho errado, mas há uma demanda legítima por mais lideranças, por mais intelectuais, por mais candidatos e candidatas que tenham a cara do povo trabalhador. A cara do povo trabalhador não é a cara do Mário. A cara do povo trabalhador é a minha. Ou de alguém mais mestiço. Essa é a cara do povo trabalhador. Então há uma demanda que é assim, bicho, tem muito branco na esquerda. Os papéis de liderança, de intelectual, de candidato. E é verdade. Muito branco, muito homem. Historicamente é assim. Então, há uma demanda por representatividade no âmbito das esquerdas. Beleza. Essa demanda é legítima. É verdade que a esquerda é muito branca. É verdade que tem muito playboy, o debate da estética. É verdade que tem muito playboy na esquerda. No papel de liderança, no papel de intelectual. É muito raro alguém com a minha história estar num papel de formulação, de debate no âmbito da esquerda brasileira. Então, essa demanda é legítima. O que é que acontece hoje? Essa demanda, em vários momentos, ela vem acompanhada não de um programa político revolucionário de ruptura. Vem acompanhada de um programa político liberal. Então, a pessoa cobra representatividade nas esquerdas e representatividade no Jornal Nacional, representatividade no BBB. Então, às vezes, ela... Aí é demais, ela vota na pessoa... Resolvemos o problema do mundo. Exato. Não pelo programa político que ela defende. Ela vota na pessoa porque é negra, porque é mulher, porque é trans, porque é LGBT. Isso é um problema, dado que acaba caminhando para uma representatividade formal. Porque se coloca como se ser negro em si fosse um programa político. E não é. Isso é mentira. Eu não vou votar em ninguém só porque é negro. Eu acho que tem que ter mais negros, lideranças na esquerda, mais mulheres, mais LGBTs, perfeito. Mas não só por causa disso. Eu sou mulher. Não, perfeito. Começamos a conversa. E aí? Você defende o quê? Qual é o seu programa? Qual é a sua história? Qual é o seu compromisso de vida? Não dá só. Veja, ninguém... Eu em nenhum momento pedi voto na eleição de 2022 só por ser negro. Sabe? Tipo, não. É pela minha ideia, pelo projeto. A forma é importante, mas não vamos desconsiderar o conteúdo. E aí, o que acontece? Tem muita gente na esquerda que perdeu um lugar, entre aspas, de privilégio, que é... Há 20 anos atrás, se você apresentasse uma chapa para uma eleição, ou se você montasse uma mesa de debate só com homens brancos, ninguém ia reparar que está faltando mulher ou que está faltando pessoas negras. Aquela situação era naturalizada. Hoje em dia, não. Então, muita gente perdeu o espaço de liderança. Muita gente perdeu o protagonismo. Sabe? Há 20 anos atrás, não ter uma mulher negra numa chapa, sei lá, como vice, por exemplo, isso não era um problema. Hoje, todo candidato ou candidata à prefeitura está pensando nisso. Então, assim,
porque, sei lá, a Marta Suplicy é a vice do Boulos. Porque tem que ter uma mulher. Porque pega mal uma chapa só masculina hoje em dia. Não tô dizendo nem que eu concordo com isso. Mas assim, entende? Tipo, isso já tá inscrito na lógica. Pô, uma chapa só masculina pega mal. O Lula consegue fazer isso porque o Lula pode bater na mãe, pode fazer tudo que o povo perdoa. Mas assim, a maioria dos seres humanos normais tem que pensar nessas coisas hoje em dia. E aí vem muita gente que fica puto com isso, não quer reconhecer essa mudança, e aí chama tudo de identitarismo de maneira desqualificada, ignorando um debate que é um debate nacional brasileiro. Veja. Só coloquei esse termo porque é recorrente, tá? Ele é recorrente. Não, perfeito, perfeito. Mas o que é que eu tô dizendo? Veja, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Saiu agora um artigo, eu publiquei na edição da revista Jacobina. O editor Marcos Queiroz, que é um grande pensador brasileiro, montou uma equipe só com pessoas negras e indígenas para escrever sobre relação de raça e classe no Brasil. A edição da revista está muito boa. E eu escrevi sobre essa questão do chamado identitarismo. E o que eu reivindico ali, gente, é que, pelo amor de Deus, deixa de lado um pouquinho o debate dos Estados Unidos, vamos para o debate brasileiro, vamos voltar para Florestan Fernandes, para Roger Bastide, para Alberto Guerreiro Ramos, para Clóvis Moura, para Lelé Gonzalez, para Beatriz Nascimento. Sabe, a gente tem um legado aqui no Brasil. A gente tem um acúmulo brasileiro sobre a questão racial e nosso debate sobre a questão racial é melhor que o estadunidense. E não tem problema ler Angela Davis, ler os Panteras Negras, ler Malcolm X, tudo certo, mas vamos centrar no nosso debate nacional. Eu arrisco a dizer, aí eu conheço um pouco menos, mas eu arrisco a dizer que o nosso debate feminista também é melhor que o deles. Então, assim, por que a gente está importando dos Estados Unidos? A gente tem um debate nacional. Vamos ler Clóvis Moura, pô. Deixa esse negócio aí de pós-estruturalismo francês, de debate estadunidense para lá. Vamos estudar a obra do Clóvis Moura, que pensou o Brasil desde da questão negra e deu contribuições fundamentais para entender a formação nacional brasileira e a sua transformação revolucionária. Percebe? Só que aí vira um negócio que é... Isso foi muito marcante, por exemplo, na eleição de 2018 e 2022. Você é a favor ou contra as pautas identitárias? Veja, a pergunta se é estranha. Como assim a favor ou não das pautas identitárias? O que é que significa isso, concretamente, assim? É a favor o quê? De lutar contra o racismo? É isso que você está falando? Isso é óbvio, é. Há no Brasil, por exemplo, na questão racial, uma volta de contrabando do mito da democracia racial. Como então, que é? A volta do... Uma volta de contrabando escondida do mito da democracia racial. Que lembra que durante boa parte do século XX o debate era que o Brasil não tinha racismo. Que o Brasil era um país miscigenado, que aqui era tudo junto, misturado e não tinha racismo. Beleza? Mentira, esse debate tá voltando porque toda vez que se fala da questão racial, a galera se fala, não, isso é pauta identitária. Vamos falar da economia. Não, mas dá pra falar da economia, dá pra falar da estrutura de classes do Brasil sem falar da questão negra? Não, não dá. Agora, isso não significa abrir mão do combate, do enfrentamento ao liberalismo. Eu sou um inimigo jurado e sacramentado do liberalismo no movimento negro. Mas dá pra separar as duas coisas? Dá, com certeza. Porque a gente tem uma tradição de um movimento negro marxista, revolucionário, um movimento negro nacionalista no Brasil. Eu sou inimigo do liberalismo. Sabe? Então, assim, eu por exemplo, a galera veio fazer um debate, sei lá, por exemplo, eu nunca fiz campanha, quero uma negra no Jornal Nacional. Eu quero acabar com a Rede Globo. Quero caçar a concessão da Rede Globo, como diria o Brizola, sentar na cadeira, vou rever a concessão da Rede Globo. Não quero negra no Jornal Nacional. Eu quero acabar com a Rede Globo, que é um monopólio privado da comunicação. Não quero negra no Jornal Nacional. Não, tem que ter mais negros nas grandes empresas. Não, pô. Cara, isso daí nas empresas rola, pô, e ó, eu vi que eu vi alguns comentários aqui, o cara acha que a gente, o cara meteu essa assim, ó, esses caras podem debater assim porque nunca trabalharam de carteira assinada. Amigo, olha, se tem uma coisa que assinaram na minha vida é a minha carteira. E nas empresas todas, é inegável que as empresas que eu trabalhei começaram muito com essa agenda. E um dos argumentos é que ao a galera ver que tem mais negros, mais mulheres, sei lá, na liderança, PCDs e tudo mais, vai inspirar os outros, né, a poder também conseguir chegar lá. E, de fato, pode acontecer isso. Mas, dependendo da empresa,
é meio que, ok, você pode ser líder e continuar sendo explorado, você vai se fuder e você só vai estar numa posição um pouco melhor. Ó, esse discurso de diversidade na empresa é tudo chaveco. É tudo chaveco. A empresa só faz isso pra ficar bem na imagem e ganhar mais dinheiro. Mas a empresa não liga pra isso, isso não vai mudar a condição de vida. Veja, qual é o problema do liberalismo na luta contra as opressões? Ele serve no máximo para criar uma classe média. Então, no âmbito do debate sobre a questão racial, por exemplo, muda a vida dos milhões de homens e mulheres negros e negras do Brasil ter mais negros no STF, no Congresso, na mídia, nas empresas? Não. Mas é bom, porque vai ter mais oportunidades para a classe média negra. Então, por exemplo, você pega, sei lá, o programa Roda Viva, um programa histórico da TV brasileira. Sim. Você pega um Roda Viva dos anos 90, só tinha homens brancos de São Paulo, do Estadão, da Folha, não sei o quê, entrevistando. Hoje, a bancada é mais diversa. Então, aquele homem, aquela mulher negro e negra, que agora tem que estar no Roda Viva, porque hoje em dia pega mal, só tem uma bancada de pessoas brancas, ele ou ela vai ter uma oportunidade a mais que não teria antes. Essa oportunidade a mais vai possibilitar salário, vai possibilitar contatos, network, assistência social. Então isso é bom para formar a classe média negra. Perfeito. Mas a base da pirâmide não vai se mexer. Não vai se mexer. Então, assim, o liberalismo no movimento negro é essencialmente uma ideologia pequeno-burguesa de classe média que acho que vai remediar o problema estrutural, que é o racismo, a partir de políticas públicas limitadas de representatividade do mercado privado. Não vai. Mas é ótimo para quem agora entrevista o Jornal Nacional. É ótimo para quem agora é CEO de empresa. É ótimo para quem agora está na bancada do Roda Viva. Mas seu Zé e Dona Maria, que quando choveu agora no Rio de Janeiro, entrou água na casa dele, mais de 1 metro, e ficou lá alagado, e até agora ninguém fez nada, e mora num lugar precário, e vai continuar morando, e perdeu todos os móveis, a vida dele não mudou, e nem vai mudar. Percebe? Então, assim, que é, inclusive, o que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma classe média, uma burguesia negra. Diferente do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem ainda um setor pequeno, mas significativo, de classe média negra. Mas não existe burguesia negra no Brasil. Não tem mesmo. No Brasil, rico é branco, galego, que é desgraça. Perfeito. Nos Estados Unidos tem uma burguesia negra. Bilionários negros. Por que isso mudou na condição de vida da população negra? Nada. Não está nada. Não, beleza, a Beyoncé... Manda aí, mete aí. Outro dia desse eu vi... É um dia desse não, faz uns 2, 3 anos já. A Beyoncé virou uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos, quando ela parece que bateu 1 bilhão de patrimônio, um negócio desse, do mundo da cultura, né, das artes. E tem uma galera comemorando, não, na lógica de bem pretos no topo. Tipo assim, meu irmão, o que é que muda na vida da galera que a Beyoncé é bilionária? Nada. Muito bom pra ela. Tá ligado? Tipo... E pra quem trabalha com ela, né? Exato. Pra quem trabalha com ela depende, né? Depende de que trabalho for, né? Mas assim, não muda nada na vida de ninguém. Não muda nada na minha vida, na vida da população negra dos Estados Unidos. Então, muito bom pra ela. Não, mas inspira as Então, assim, meninas. assim, perfeito, ótimo. Desejo toda a sorte do mundo, por exemplo, pra Maju. Ela até me seguia no Twitter, não sei se segue ainda. Toda a sorte do mundo pra Maju, que tá no Jornal Nacional, tá no Fantástico, tá não sei aonde. Mas muda o que na minha vida? Nada. Muda o que na dinâmica do monopólio privado da comunicação? Nada. Então, o liberalismo é você achar que essa representatividade do mercado privado e no Estado vai resolver o problema da população negra, o problema do racismo, o problema do machismo. Não vai. Não só não resolve, como incomoda o racista, já percebeu? Não, mas aí o racista se incomoda de todo jeito. Exato, isso aí é o de menos, sabe? É que eles começam a sair da toca, né? O que pega é o seguinte... Fico louco. Às vezes você pensa assim, é criada uma cortina de fumaça, né? Porque, na verdade, você está valorizando uma coisa como, na verdade, eventualmente você está fragmentando uma base ali de pessoas que querem um objetivo comum, né? Sim, mas veja, é uma fragmentação justamente porque não caminha para um projeto nacional revolucionário, né? Porque qual é a armadilha do liberalismo no movimento negro ou no movimento feminista, no movimento LGBT? É que você não transforma o país. O paradigma neoliberal tá ali colocado e aí a gente fica disputando migalha. Irmão, qual é o orçamento do Ministério da Igualdade Racial? É uma migalha. Ah, com certeza. Tá ligado? É uma migalha. Tipo, é o orçamento do Ministério das Mulheres, do Ministério da Cidadania, tudo migalha.
E assim, Tem nem orçamento pra tem o ele fazer Ministério, por exemplo, da Igualdade Racial, mas uma perspectiva antirracista não tem influência nenhuma na política econômica, na política do Ministério da Fazenda. Então, cria um ministério aí que é o faz de conta, é o Ministério do Faz-me Rir, fica aí e onde importa, que é o Ministério da Fazenda, que é o Ministério do Planejamento, que é o Ministério da Agricultura, que é o Ministério da Defesa, fica com as mesmas figuras reacionárias neoliberal de sempre, atendendo o interesse da Faria Lima, da Febraban, da Fiesp, da Fijan, da Rede Globo, desse bando de... Eu ia falar um palavrão aqui. Pode falar, cara. Desse, Aqui não... desse bando de seres humanos. Então, veja, não muda porra nenhuma na nossa vida. E eu quero mudar a vida radicalmente. Então, veja, é preciso fazer a crítica radical ao movimento negro, mas é preciso ter cuidado para não cair numa crítica reacionária que é, por exemplo, você tá uma figura nefasta. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é um cara que fala de identitarismo para cima e para baixo, é um reacionário fascistoide que faz o debate contra o identitarismo para atacar a luta antirracista. Você percebe? Vamos separar, veja. Contra o liberalismo, os movimentos contra as opressões, Por que vocês junto. odeiam muito? Cara, não é só você que odeia o Aldo Rebelo, tem uma galera que odeia. Por quê, cara? Porque ele é um imbecil. Mal, porra. Porra, mas por que ele fala que tipo de merda, assim? Por exemplo, o Aldo Rebelo, ele defende os militares. Ele é um porta-voz do Partido Fardado e defende a anistia pros militares. Porra. Tipo, de esquerda, mas que os militares... Não, ele não é de esquerda. Não, Ele não é de esquerda. Porra, se o Aldo Rebelo... PCdoB, meu. Se o Aldo Rebelo... Mas É que o PCdoB, você vai botar ele contra os trotskistas. Eu sou leigo, vai. Dá um desconto pra mim. Vai botar ele no mesmo balaio do... Se o Aldo Rebelo é de esquerda, eu sou uma melancia. O PCdoB ainda, a raiz é trotskista, certo? Não, o PCdoB, a raiz é maoísta, roxaísta, da Albânia, que ninguém lembra mais, mas teve... Sim. Há muitas décadas atrás tinha um tal de Evan Roxa, que era dirigente da Albânia, e o PCdoB já tomou a pequena Albânia ali como farol da Revolução Mundial. É as coisas meio doidas. Mas, o Aldo Rebelo, ele saiu do PCdoB há muito tempo. Que é o do Orlando Sintra, né? Ele tá no PCdoB, se não me engano. Orlando Silva. Silva, perdão. Orlando Silva. Ele é deputado federal pelo PCdoB. O Aldo Rebelo saiu do PCdoB há muito tempo e não é uma figura de esquerda, não. O Aldo Rebelo defende o nacionalismo conservador, nacionalismo reacionário. Defende garimpo legal, defende... É babão do agronegócio, é babão dos militares, é uma figura nefasta. E usa esse discurso, eu sou contra o identitarismo. O que significa isso? Você é contra enfrentamento ao racismo? Veja, existe ou não machismo no Brasil? Existe, gente. Pelo amor de Deus. Acabou de aumentar 100% o número de feminicídios praticados por CACs. Sabe? Tipo, a mulher tem ou não tem tripla, quádrupla jornada de trabalho? Tem, pô. Existe ou não existe racismo no Brasil? Existe. As pessoas apanham porque são negras. As pessoas são abordadas pela polícia porque são negras. As pessoas são mortas porque são negras. As pessoas perdem emprego porque são negras. As pessoas nascem com traumas porque são negras. Eu, quando tinha 15 anos, eu alisava meu cabelo. Porque eu via na televisão, todo mundo era branco, do cabelo liso. Eu achava que meu cabelo era feio. Meu cabelo é crespo. Assim, existe ou não existe LGBTfobia no Brasil? Existe, pô. Um casal gay, um casal de lésbica pode ser atacado no meio da rua com algum imbecil e dar uma lampadada. Os trans morrem, né? Sabe? A vida... As travestis, transexuais são assassinadas, são atacadas. Então, tudo isso existe. Não dá pra negar. Aí o debate que a gente tem é o caminho para enfrentar. Aí você tem os caminhos diversos. O caminho liberal, ele tem que ser criticado. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, fazer esse debate em termos de apoiar ou não pautas identitárias é importar criticamente o debate dos Estados Unidos para o Brasil. Porque não é esse nosso debate histórico. Então vamos recuperar o debate brasileiro? Vamos voltar para Eliette Safiotti? Vamos voltar para Elizabeth Lobo? Vamos voltar para Lélia Gonzalez? Vamos voltar para Florestan Fernandes? Para Clóvis Moura? Para Alberto Guerreiro Ramos? Para Neuza de Santos Souza? Para Beatriz Nascimento? Tipo, não, por que a gente está sendo pautado pelo debate estadunidense? Aí vou até aproveitar uma polêmica. A ministra Nelly Franco citou o termo racismo ambiental. Racismo ambiental. Racismo ambiental. A direita reacionária, burra, imbecil, saiu atacando a ministra porque não conhece. O termo não lê porra nenhuma. Aí até aquele mini sociopata do Joel Pinheiro foi escrever um artigo desinformado na Folha de São Paulo, que o Joel, ele é semi-analfabeto, né?
Mas ele escreve na Folha de São Paulo, ele é famoso porque o pai é rico. Aí é o famoso quem indique no Brasil. Aquele semi-analfabeto escreve um texto batendo na ministra, um texto horrível, dizendo que não existe um elemento racial na hora de pensar os afetados por desastres naturais como inundação. É claro que existe. Claro que existe. A maioria das pessoas que moram em favela, em lugares precários, são pessoas negras, pardas, enfim, por aí vai. Mas veja, por exemplo, esse debate sobre racismo ambiental é um debate que vem para o Brasil importado do debate estadunidense, do debate da Academia Europeia e do Banco Mundial e tal. Veja, eu discordo, por exemplo, dos ataques que a extrema-direita fez à ministra Aniele Franco. Por exemplo, eu não uso o termo racismo ambiental, que eu acho que está errado. Porque a partir do momento que você fragmenta a realidade em várias subcategorias, então tem racismo ambiental, tem racismo religioso, tem racismo recreativo, tem racismo institucional, tem racismo estrutural. Então você sai fragmentando, racismo obstétrico, você sai fragmentando em várias subcategorias, e aí cada um debate a sua subcategoria, está na sua luta de subcategoria, você deixa de pensar o problema do país como um todo. O país é um país racista. Ponto. E aí isso tem impacto econômico, político, cultural, educacional, de saúde, ideológico. Então vamos resolver o problema como um todo. Pensar um processo de transformação do Brasil pautado pelo antirracismo. Não fragmentar, não porque racismo ambiental. Não, racismo. Ponto. E vamos enfrentar todas as expressões do racismo, sabe? Então, por exemplo, o debate da ministra é um debate que para mim vai para uma raia liberal. Esse debate de racismo ambiental. Eu sou contra. Eu não vou entrar na onda da extrema-direita, que ficou atacando a ministra de maneira burra, desinformada. Né? Mas eu também não vou entrar nessa. Então, vamos procurar um caminho de construir um campo político desde uma perspectiva crítica, revolucionária, que inclusive resgate o melhor debate brasileiro. Porque o que mais tem é gente dizendo que identitarismo é coisa dos Estados Unidos, mas ignorando o debate brasileiro. Sim, trazer Vamos lá. Nossa Então, realidade. Né? Exato. Então, assim, você que é trabalhista, nacionalista, você é contra o identitarismo, é isso? Vai estudar o Alberto Guerreiro Ramos, vai estudar o Abdias do Nascimento, vai estudar o João Rufino dos Santos. Você que é comunista, vai estudar o Clóvis Moura, o Florestan Fernandes, sabe? Vamos recuperar o nosso debate e vamos recuperar ele e trazer contribuições à luz dos desafios atuais, do que mudou, do que se transformou no Brasil nos últimos anos, né? Mas vamos sair desse falso debate.